Olá pessoal, então na aula de hoje eu vou falar sobre conhecendo o solo. Qual a formação do solo, quais os componentes do solo, a gente vai ver tudo nessa aula. O solo ele é indispensável para a manutenção da vida na Terra, porque é dele que a gente extrai tudo da natureza, né? Que a gente pode extrair a alimentação, que a gente faz plantações, que a gente constrói as nossas casas, tudo é pelo solo. Mas o que é o solo? Aí eu coloquei várias fotos de tipos de solo. E tem vários tipos de solo, e cada um com sua peculiaridade. Temos solos que abrangem florestas imensas, temos solos de desertos. E por que cada tipo de solo é assim e como cada tipo de solo é formado é o que vai ser falado e discutido na aula de hoje. Introdução. O solo é ali a camada superficial mais fina da crosta terrestre. É a base para grande parte das paisagens. É constituído de grãos minerais, água, ar, organismos vivos e restos de organismos mortos em decomposição. Então, para ser solo, tem que ter essa estrutura: grãos minerais, água, ar, organismos vivos e restos de organismos mortos. Vocês vão ver que é diferente rocha de solo. Solo é onde a gente pode plantar, onde tem características de humus, de vegetação. E rocha já é outra coisa que eu vou explicar no slide a seguir. Como é dada essa formação do solo? Então, esse é um ponto importante. Primeiro, há uma rocha, que a gente chama de rocha-mãe ou rocha-matriz. E nessa rocha, ela basicamente não tem propriedade para abrigar nenhum composto vivo ou ser vivo. Seria como a Terra há milhões de anos atrás, onde não tenha capacidade de abrigar organismos vivos, né? Não tinha plantação, não tinha nada. Então, existem rochas, até hoje, claro, que vão ser degradadas conforme o tempo até virarem solos. As montanhas, por exemplo, é um exemplo de que estão se degradando para se formarem solo, né? Mesmo que a camada superficial seja de solo, mas a gente não vê em grandes montanhas de alturas imensas, a gente não vê grandes florestas, por exemplo. Porque para existir uma grande floresta tem que estar num solo maduro, um solo rico em humus, como a gente pode ver aí. Então, de acordo com esse tipo de formação do solo, a gente tem esse processo de rocha, solos jovens e o solo maduro. De rocha para solo jovem, sofreu muito intemperismo, que é a palavra-chave que a gente vai usar durante os slides. Esse intemperismo é a ação da natureza, não é ação antrópica, não é ação do homem, é uma ação da natureza que faz com que esse solo seja formado, com que essa rocha se desgaste para ser formado o solo. Aí vocês vão ver que esse processo é lento, tanto que nos solos jovens você vê pequenos musgos, líquens, herbáceas, a gente não vê tantas. No outro a gente vê já arbustos, mas a gente não vai ver florestas, porque não tem raiz, a raiz não consegue penetrar tão fundo, porque tem muita rocha. E o que é esse intemperismo? Intemperismo é basicamente o que faz a degradação do solo. O solo ele é resultado de várias transformações que ocorrem numa rocha dura, a partir de vários processos naturais. Como eu disse, para ser intemperismo tem que ser processo natural. E esse intemperismo ele transforma a rocha dura ou rocha-mãe num material frágil que se desintegra facilmente e pode ser classificado em intemperismo físico e intemperismo químico, que é o que a gente vai falar mais a seguir, abrange mais. E esses fenômenos físicos e químicos, mesmo que separados para fim de estudo mesmo, eles ocorrem geralmente em conjunto. É muito difícil separar, tipo, aqui só ocorre intemperismo físico, aqui só ocorre intemperismo químico, mas basicamente o intemperismo físico ocorre mais em regiões, digamos, secas, com pouca umidade, porque o intemperismo químico está muito associado com umidade e com água. Mas os dois também podem agir em conjunto.
O intemperismo físico ocorre quando as rochas são degradadas por agentes físicos, variações de temperaturas, ação do gelo, os ventos, etc. Tem que ser agente físico, gente. Como assim agente físico? É por processo mecânico mesmo. Se eu pego uma pedra e tô batendo nela, entendeu? Batendo até ela se desgastar todinha. Só que não é ação antrópica. É uma ação da natureza. A natureza vai fazendo isso. Então, o vento, mesmo que fraco, assim, porque não é um furacão, não é um tufão, mas ao longo de milhares e milhões de anos, não é de um dia para o outro, ao longo de milhares e milhões de anos, esse vento vai tirando pedacinhos da rocha, entendeu? Sai aqueles pedacinhos voando assim e vai desgastando essas montanhas. Como nessa foto aí, você vai ver que ela tá se desgastando sempre aos poucos, nunca do nada cai. Pode sim acontecer do nada cair um pedaço de rocha, mas é uma coisa mais complicada, não é ação do intemperismo em si. E variações de temperatura, isso ocorre muito em desertos secos, porque também tem os desertos gelados, né, como na Antártica. Então, os desertos secos e quentes. Por quê? Porque é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, essa alteração de temperatura é muito brusca. O que acontece com essa alteração brusca? A rocha se dilata com o calor faz as coisas, né, se dilatarem e as rochas também aumentarem de tamanho. E à noite, quando está muito frio, essa rocha se contrai, ou seja, ela diminui de tamanho. É uma coisa de milímetros, coisas que não são perceptíveis, você não vai ver do nada uma rocha pequenininha de ficar enorme, não é. Mas ao longo de milhares de anos, isso vai quebrando ela mesmo, aos poucos. A ação do gelo. Quando a fratura nessas rochas acaba entrando água, essa água pode ser congelada e quando ela se congela, ela aumenta de volume, se expande e também acaba quebrando a rocha. Vento, já falei, pronto. Esses são os agentes físicos. Aqui é basicamente o que eu falei, só que mostrando, né? Tem um exemplo aí da água entrando, o gelo aumentando o volume e espaçando aí. Essa repetição, é exatamente isso, repetição. Essa é a palavra-chave do intemperismo físico, repetição. Quanto mais acontece isso todo dia, vai acabando degradando mais ainda. O intemperismo químico. Então, basicamente, o intemperismo químico ele acontece quando os minerais da rocha sofrem alteração. Então, diferentemente do físico, não acontece alteração química entre moléculas. As moléculas da rocha não interagem com o vento. Elas só são levadas por ele ou desgastadas por ele, mas elas não são alteradas molecularmente. Pelas moléculas. Elas não são alteradas pelas moléculas. Então, para ter essa alteração é o intemperismo químico. Eu coloquei aí uma foto de uma estátua, só para exemplificar como seria um tipo de intemperismo. Claro que isso não é uma rocha, né? Mas assim, isso foi uma chuva ácida que aconteceu, que acabou destruindo essa estátua por alteração química, né? A chuva ácida com gás carbônico, com a emissão de gás carbônico acaba trazendo essa chuva, que é mais ácida que o normal, e vai alterando as moléculas dessa estátua, que acabou se degradando, não pela ação da chuva em si, mas pela composição da chuva. Outra coisa, a água é um dos componentes mais importantes nessa alteração de intemperismo químico, né? Tipo, ela interage muito com a rocha. Então, ambientes úmidos é onde tem mais intemperismo químico. Mas também líquens, que se instalam nessas rochas e se desenvolvem e saem decompondo as rochas, também interferem nesse intemperismo químico. Também, tipo, plantações, vegetações, a gente vê em cidades fantasmas que acaba brotando, tipo, do meio do asfalto, uma árvore ou um pequeno arbusto, porque a vegetação, ela vai achando a vida, ela vai brotando onde dá, entendeu? Então, isso também acontece nas rochas, ela vai
destruindo a rocha até a formação do solo em si. Então, o solo é basicamente a degastação dessa rocha toda. Quando essa rocha está muito desgastada, a gente tem o solo que a gente tem hoje. Porque o solo é composto por minerais de rocha, gente. Fininhos, digamos, como se fosse em formato de areia. Aqui é a bibliografia, então foi basicamente isso o que eu quis explicar para vocês sobre intemperismo. Obrigado por assistirem e é isso. Até a próxima aula. Tchau!